Olá, boa noite! Começando aqui mais uma live de perguntas e respostas. Boa noite a todos vocês. Aguardando o pessoal aqui a entrar. Olá, boa noite. Pílulas do ECA, satisfação, viu? Obrigada. É o Gil? Oi, Gil. Aguardando aqui, vendo se o pessoal entra. Oi, Andréia, tudo bem? Boa noite. Abraço, viu, Gil? Boa noite. Esperar aqui um pouquinho, ver se o pessoal entra. Loriete, Rafa, boa noite, tudo bem com vocês? Juliana, você tá aí, né, Juliana? Boa noite, viu? Conselho Tutelar de Vila Velha, Espírito Santo. Letícia, boa noite, obrigada por estar aqui. Pessoal, Geande, boa noite a todos vocês. Que bom que vocês estão bem. Pessoal, como é que vocês estão aí na cidade de vocês? Vocês estão trabalhando em sistema de sobreaviso? Vocês estão fazendo atendimento presencial? Como é que tá? Conselho Tutelar de Ouro Branco. Sejam bem-vindos, tá? Me conta aí, pessoal, como é que vocês estão trabalhando nesse período de pandemia? Andréia, minha amiga querida. Rafa, em plantão presencial, você tá na sede? A Loriette respondeu que trabalhando do mesmo jeito, trabalhando presencial. A Juliana, até o momento, nosso município, nós estamos remoto. Ah, tá bom. Por telefone, né? Ah, ok. Portões abertos. Aqui em Uberlândia a gente está em sistema de sobreaviso e a gente está trabalhando, a sede fica aberta todos os dias, das 8 às 18, mas a gente está em sistema de revezamento. A gente reveza grupos para estarem trabalhando lá. A situação aqui em Uberlândia está bastante caótica, bem difícil, 100% dos leitos ocupados, então não tá fácil não. Pessoal, olha só, muito bacana a participação de vocês. Kelly, boa noite, seja bem-vinda, viu? Conselho Tutelar de Cabedelo, Paraíba. Bem-vinda, tá? O 5CT também entrou, obrigada por estarem aqui. Ai, que ótimo. Pessoal, olha só, praticamente eu acho que todas as quintas-feiras eu vou estar aqui ao vivo com vocês às 20 horas para a gente poder fazer um bate-papo mesmo de perguntas e respostas, tá? Massaranduba, Vando, bem-vindo, viu? Pessoal, olha só, diariamente eu recebo nos meus directs algumas dúvidas que o pessoal vai tendo, né, com relação ao dia a dia de vocês, no Conselho Tutelar e tudo mais. E é muito frequente para mim as perguntas com relação as atribuições do Conselho Tutelar.
Então, assim, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre essas atribuições. Quem tiver com o estatuto em mãos, abre lá para nós no artigo 136 para a gente falar um pouquinho dessas atribuições. Mas eu queria só tirar uma dúvida com vocês aqui. Vocês têm dúvida com relação às atribuições de vocês? Ou a dúvida de vocês é com relação ao que não é atribuição de vocês? Só para eu focar melhor aqui para poder ajudar vocês. A gente só tem 1 hora, não é muito tempo, mas a gente precisa tá vendo isso aí para eu ser bastante objetiva com vocês. Natália, minha prima, beijo, gata. Hélio, seja bem-vindo, boa noite. Maura, bem-vinda, boa noite, tá? Pessoal, fala comigo aí. A dúvida de vocês é com relação ao que é atribuição ou, na verdade, é ao que não é atribuição de vocês? Vamos lá, fala pra mim aí rapidinho pra gente começar. Pessoal, olha só. Eu vou dar só uma pincelada pra vocês aqui, então, pra gente falar bem rapidinho com relação às atribuições, tá? Então, as nossas atribuições, elas estão lá no 136. Ah, tá. A Loriette está falando aqui que é fazer o que não é atribuição. Não atribuição. Ok, então tá. Então assim, estou presumindo de que vocês, então, têm ciência do que é a atribuição de vocês. Ok? Então, vamos lá. Pessoal, olha só. O que eu preciso que vocês entendam? Primeira coisa que vocês precisam entender é que é o seguinte. O Conselho Tutelar, ele foi criado juntamente com o Estatuto da Criança e do Adolescente. E nós somos um órgão. Então, esse órgão, ele tem atribuições. Assim como o Judiciário tem, o Ministério Público tem, a Defensoria tem, o Delegado tem, outros órgãos têm. Então, cada órgão tem ali os seus limites de atuação. Então, a gente precisa ficar muito atenta a essa limitação dessas nossas atribuições. Por quê? Porque quando se dá atribuições a um determinado órgão, isso quer dizer que esse órgão ele tem que estar atento àquilo que ele tem que fazer. Por quê? Porque existem outros órgãos que irão fazer outras atribuições e outras funções. Tá certo? Então, olha aqui. Então, eu vou dar uma pincelada com vocês aqui rapidamente. Eu vou falar aqui, eu vou lembrando aqui na cabeça. Se vocês irem lembrando de mais alguma coisa, vocês vão me dando um feedback aqui, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente sempre vê em conselhos tutelares por aí? Lógico, né, pessoal, que a gente tem conselhos tutelares que já avançaram em muitas questões, mas, por certo, todos os conselhos tutelares, por algum momento, já passaram por essa distorção com relação às atribuições do conselho tutelar. Então, eu vou citar aqui alguns exemplos, vocês vão me dando ok, tá? Então, por exemplo, o que as pessoas acham que é função, que é uma atribuição do conselho tutelar, por exemplo? O conselheiro tutelar, o conselho tutelar, fazer blitz, fazer ronda, né? Quem faz blitz, quem faz ronda é polícia. Eu costumo falar muito o seguinte, o conselheiro tutelar que tem esse desejo, essa vontade de estar junto com as polícias, fazendo blitz, fazendo ronda, ele fez o processo seletivo de escolha para o lugar errado. Se o sonho dele, a vontade dele é fazer blitz, é fazer ronda, ele teria que ter estudado e feito o concurso para a polícia. Tá claro isso para vocês? Tá muito claro? Então, ronda, blitz, isso não é atribuição do conselho tutelar. Então, o conselheiro tutelar, ele não pode, né? Ele está fazendo função que é da polícia, seja ela militar, seja ela civil, ok? Fiscalização de bares, boates, festas. Pessoal, isso também não é nossa atribuição, tá certo? O conselho tutelar faz fiscalização? Faz. Ele faz fiscalização. Ele faz fiscalização das entidades de proteção, do socioeducativo.
Ele faz fiscalização, mas não de bares, não de boates, não de festas, ok? E assim, a gente tem muitos relatos de conselheiros tutelares, né? Muitas das vezes sendo convocados para estarem nas ruas com as polícias, nessas festas, né? Os carnavais aí da vida, fazendo ronda, fazendo blitz, mandando menino que tá andando de bicicleta na rua entrar para dentro de casa, vai embora, com fone na rua. Gente, isso não dá mais, tá certo? Isso não dá mais, a gente precisa se posicionar. Eu tenho uma live, que inclusive essa live acho que ela ainda tá aí para vocês. Eu vou subir essa live para o meu YouTube, vou deixar lá como uma aula, falando sobre essa questão da importância do posicionamento dos conselhos tutelares diante as extorsões e as arbitrariedades, tá certo? Nadi, Ana Paula, Alexandre, bem-vindos, viu? Sejam bem-vindos, pessoal, boa noite. Então, olha só, nós já falamos que ronda e blitz não é atribuição do conselho, nós já falamos que a fiscalização de bares, boates, festas também não é. Outra questão muito recorrente, né? É o conselheiro tutelar ser acionado pela autoridade policial, por exemplo, para acompanhar a oitiva de adolescente que cometeu ato infracional em delegacia. Então, assim, são questões que são paradigmas, são costumes que precisam ser quebrados, ok? Mas eu sempre falo o seguinte, não é simplesmente você falar que não é a sua atribuição. É falar que não é, mas de quem que é, tá certo? Com relação a essa questão de acompanhar oitivas de adolescente, é muito comum a autoridade policial ligar, falar que não encontrou os pais, nem o responsável, de forma equivocada utilizar o artigo 98 no inciso 2º, que fala lá da falta dos pais ou responsável, né? Então é muito comum, mas vocês precisam se posicionar. E olha só, os artigos 107, 171, 172, 231, o 85, o inciso 5º do Estatuto da Criança e Adolescente, fala da integralidade, né, ali de alguns órgãos, quando há ato infracional cometido por adolescente, que é o Judiciário, o Ministério Público, Defensoria Pública, assistência social. Então, assim, pessoal, é muito importante que vocês tenham o Estatuto da Criança e do Adolescente como um livro de cabeceira para vocês. É como se fosse a Bíblia, né? É um manual de vida, é um manual profissional para vocês. É o norte que vocês vão ter com relação às atribuições de vocês. Enquanto vocês não entenderem, primeiro, quais são as minhas atribuições, o que o Estatuto me diz que eu devo fazer, e vocês terem em mente o seguinte, ninguém está obrigado a fazer aquilo que a lei não o obriga. Então, a gente vê muitos casos de arbitrariedades do Judiciário, do Ministério Público, dos delegados, em cima dos conselhos tutelares, obrigando, determinando eles cumprirem atribuições, fazerem serviços, programas que não são de competência dos conselhos tutelares. Né? A Lauriette colocou aqui, busca e apreensão de menor. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo e infelizmente acontece. Mas olha só, e por que muitas das vezes isso acontece? Ah, Larissa, é porque o juiz não conhece a minha atribuição? Duvido muito. Duvido muito que um juiz da vara da infância e da juventude, por exemplo, não vá conhecer quais são suas atribuições. Mas pode acontecer, porque ninguém é dono da verdade, ninguém sabe tudo. Pode acontecer. Mas é um grande equívoco. Por quê? Porque hoje o judiciário, ele tem uma equipe técnica preparada para isso. A busca e apreensão, o mandato de busca e apreensão, ele é cumprido por oficiais de justiça. Se porventura necessita da presença de algum técnico, que seja um assistente social ou um psicólogo da vara. Mas essa incumbência, ela não deve ser repassada e transmitida para o conselheiro tutelar. Isso não dá. Tá certo? Então, isso é questionável, pessoal, é questionável. Eu sempre falo muito com vocês aqui que vocês precisam buscar dialogar
com os demais órgãos do sistema de garantias, que vocês precisam oficiar esses órgãos, chamarem para uma conversa, chamarem para um diálogo, estabelecerem fluxos. Vocês precisam se posicionar como uma autoridade. Não existe subordinação entre vocês, conselheiros tutelares, com o juiz, com o promotor, com o delegado, com o secretário, com o prefeito, tá certo? Vocês estão no mesmo patamar, não existe subordinação. As decisões, muitas das vezes equivocadas do judiciário, por exemplo, elas podem ser sim revisadas. Vocês podem pedir sim reconsideração dessas decisões, tá certo? Outra coisa aqui, delegado pedindo para o conselheiro fazer escuta especializada. Gente, nós temos a lei própria para isso, 3.341, vai lá, lê, analisa, tá certo? A escuta especializada, ela tem lá os agentes, os profissionais capacitados, especializados para fazer isso. Agora, uma coisa pessoal, uma das nossas atribuições é o atendimento à criança e ao adolescente. Se porventura chega uma criança, um adolescente na sede do Conselho Tutelar querendo receber um atendimento, a gente não vai negar esse atendimento. Mesmo que ela tenha chegado até lá sem um responsável, ela precisa ser atendida. E nesse atendimento, a gente vai aplicar lá as medidas de proteção do 101, do 1 ao 7º. Então, a gente precisa ter muito bom senso, sensibilidade e verificar caso a caso, tá certo? Então, é muito importante que vocês tenham isso em mente. Então, vamos lá. Falamos dessa questão dos conselheiros tutelares acompanharem oitiva, de adolescente cometer ato infracional em delegacia, que não é atribuição de vocês. Outra questão que acontece muito, fiscalização de trabalho infantil. Muitos procuradores do trabalho têm encaminhado aos conselhos tutelares demandas nesse sentido, pedindo para que os conselheiros tutelares fiscalizem trabalho infantil. Uma questão, pessoal, que deve ser analisada por um técnico, e esse técnico é o fiscal do trabalho, ok? É o fiscal do trabalho. Agora, a questão de estar avaliando, vendo dentre a comunidade, dentro da sociedade, casos de exploração de trabalho infantil, cabe também ao CREAS fazer esse atendimento, esse acolhimento a essa família e a essa criança ou esse adolescente, aplicando medidas ali pertinentes a eles, e se precisar de alguma outra medida de proteção que necessite a intervenção do conselho tutelar, que ele então comunique o conselho para tanto, ok? Então nós temos aí essa questão também da fiscalização do trabalho infantil, que a gente vê muito os conselheiros tutelares sendo direcionados ali, determinados a fazer isso. Isso é um grande equívoco também, entendeu? Outra questão também, pessoal, que a gente vê muito aí, a questão de conselheiros tutelares estarem fazendo abordagem de rua, abordagem social. Opa, vamos parar. Pessoal, vocês precisam entender o seguinte: conselho tutelar não é serviço e não é programa de atendimento. A abordagem de rua, a abordagem social, ela é um serviço especializado. Tem que ter equipe técnica no município preparada para fazer uma escuta, para fazer um acolhimento daquela família. Então é uma equipe profissional, uma equipe preparada para isso. O conselheiro tutelar, ele não tem conhecimento técnico nenhum para fazer nenhum tipo dessas abordagens. Tá certo? Então são questões que a gente vai passando aí ao longo dos anos e a gente vai vendo muitas coisas referente a isso. A outra questão também com relação a transporte, né? Às vezes os conselhos tutelares são acionados para transportar uma criança, por exemplo, que está lá na delegacia com um dos pais ou responsável que foi vítima de violência sexual e ela precisa fazer o exame de corpo de delito, aí aciona o conselho tutelar para ir lá pegar essa criança, levar para fazer esse exame. Gente, não dá, tá? Isso é uma competência da rede de saúde, que tem que providenciar esse transporte,
tá certo? E a gente precisa entender o seguinte, outra coisa. A gente vê muito conselheiro tutelar por aí achando o seguinte. Lá no 131, pessoal, olha só, lá no 131, lá no finalzinho dele, fala que o conselho tutelar, ele zela pelo cumprimento do direito. Não é zelar pelo direito. Quem zela pelo direito é a família, a sociedade, o Estado. Agora, o conselho tutelar, ele vai zelar pelo cumprimento do direito. Ou seja, se um desses agentes violou algum desses direitos, ele então vai exigir de quem tem que fazer que faça. Tá certo? Conselho tutelar não substitui pais ou responsáveis. Tem que estar claro na mente de vocês. Tá certo? Tem que estar muito claro isso para vocês. Tá? Então, nós já falamos que conselho tutelar não faz blitz, não faz ronda. Pessoal, nós não somos órgão integrante da segurança pública. Nós não somos órgão integrante da assistência social. Certo? Vocês precisam entender o seguinte, vocês, conselheiros tutelares, são juízes no âmbito administrativo. Por que que eu trago essa conotação e essa referência para vocês? Porque se a gente for fazer uma análise comparativa, nós, enquanto conselheiros tutelares, nós temos poderes de juiz. Nós requisitamos serviço. Requisitar é uma ordem. Tá certo? Então, a gente precisa entender isso, precisa colocar isso em prática. O 136 é muito claro, tá lá no inciso 3º, requisita serviços em diversas áreas da assistência social, da educação, da saúde, segurança pública, previdência. Então, a gente precisa saber e conhecer primeiro as nossas atribuições, ok? Vocês têm mais alguma dúvida? Vocês estão lembrando aí de mais alguma coisa que acontece? Basicamente é isso. Vai falando comigo aí, pessoal. Pode ir falando aí. Parece que... Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tá fazendo sentido para vocês? Me dá um ok aí, por favor. Larissa, em nosso município, a presidente do CMDCA, atualmente também é secretária de assistência. É correto? Gente, olha, vocês precisam entender o seguinte. A gente sabe que o CMDCA é um órgão paritário, tem representantes ali do governo, representantes da sociedade civil, ok? Que o CMDCA, ele gerencia, é um órgão que está ali controlando os investimentos ali para o fundo. É muito importante que vocês tenham em mente que existem muitos equívocos dentro dos municípios com relação a essa composição do CMDCA. Eu já vi casos, por exemplo, de ter dentro do CMDCA direito a uma cadeira vereadores. Então, isso é muito complicado, gente. Isso é muito complicado. Não dá para ficar misturando essas coisas. Fica uma coisa muito imparcial, entendeu? Muito imparcial, tá certo? Então, olha só. Outra coisa que eu preciso que vocês entendam, que fique bem frisado isso na mente de vocês. Olha só, a gente precisa entender, e é uma coisa que acontece muito, é uma questão assim, cultural, já vem de anos, essa questão de ter esses choques, essas rivalidades entre Conselho Tutelar e CMDCA, tá certo? Pelo fato de, às vezes, o CMDCA tá ali, né, direcionando um processo administrativo contra conselheiros tutelares, acharem que eles controlam os conselhos tutelares, né?
Existem casos também, muitas das vezes, dos CMDCAs interferirem na construção do regimento interno dos conselhos tutelares, tá certo? O CMDCA, ele pode dar sugestões, mas ele não pode dizer se vai ou se não vai. Ele não tem esse poder, essa competência. Por isso que tem o nome regimento interno, né? Regimento interno é para isso, é para o órgão estar ali fazendo esse regimento interno. Agora, o órgão não pode fazer ali um regimento interno, pessoal, que esteja em desacordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, outras leis afins, Constituição Federal, leis maiores. Então tem que ter muito esse cuidado, ok? Pessoal, olha só. Me perguntaram também, eu vou aproveitar a oportunidade para falar um pouquinho sobre a questão do abandono de incapaz, tá? A gente sempre recebe muito esses comunicados, às vezes, esses chamados referente a abandono de incapaz. Primeira coisa que vocês precisam entender, pessoal, é o seguinte, que abandono de incapaz é crime. E tá lá no artigo 133 do Código Penal Brasileiro. Então, ele é um crime, ok? Eu vou ler para vocês aqui, eu até anotei para ler para vocês direitinho, para a gente poder discutir um pouquinho sobre, tá? O artigo 133 do Código Penal fala o seguinte: abandonar a pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono, pena de detenção de 6 meses a 3 anos. O parágrafo 1º diz o seguinte: se do abandono resulta lesão corporal grave, pena de reclusão de 4 a 12 anos. Então, olha só, vejam bem. Se um adulto, por que eu falo um adulto? Porque o crime de abandono de incapaz, ele não está condicionado apenas à paz ou responsável, tá certo? Então, se um adulto, ele pode ser o vô, pode ser a avó, pode ser a tia, pode ser a babá, pode ser o diretor da escola. Quem quer é um adulto que abandona essa criança e esse adulto teria o dever de estar oferecendo a essa criança um cuidado, ok? Então, se um adulto abandona uma criança dentro de casa, gente, o abandono de incapaz, o crime, ele não está relacionado a tempo. 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 2 horas, 4 horas, 24 horas. Não existe tempo. Pode ser 1 minuto, 2 minutos, porque a gente sabe que 2 minutos, segundos, acontecem muitos acidentes. Não é à toa que o nome é acidente, porque acontece de repente, não é mesmo? Então, uma criança, segundos que você perde o olhar dela, ela está em outro lugar, ela está fazendo alguma coisa, ela derramou uma água quente, ela pegou um objeto que não podia. Então, o abandono de incapaz, ele não está relacionado a tempo, ok? É um fato. 2 minutos, 2 horas, abandono de incapaz. Larissa, mas até que idade, com que idade então pode ficar sozinho em casa e tudo mais? Pessoal, não é à toa que fala abandono de incapaz. Quem são incapazes? Incapazes, absolutamente incapazes. 0 a 16 anos de idade. Relativamente incapaz, 16 a 18 anos incompletos. Ok? Então, qualquer criança ou adolescente menor de 16 anos, a lei entende que ele não tem capacidade para se defender. Ele não consegue avaliar os riscos. Ok? Então, esse é o entendimento legal. Então, vejam só. Abandono de incapaz. Denúncia de abandono de incapaz. Se abandono de incapaz é um crime, pessoal, quem que tem que ir lá averiguar primeiro? A polícia.
Por quê? Abandono de incapaz é crime. A polícia vai até o local, acionado pelo denunciante, pode ser um vizinho, pode ser um familiar, né? Pode ser até o conselho tutelar mesmo. Ele chega no local, verificou que de fato existe ali uma criança fechada, trancada dentro de casa, não tem nenhum adulto responsabilizando pelos cuidados daquela criança. O que esse policial militar ele vai fazer? Ele vai primeiramente, ele vai dar o socorro para aquela criança. Ele vai tentar localizar os pais ou o responsável daquela criança. Por quê? Porque o policial, ele vai ter que fazer o flagrante. Tá certo? Muitas das vezes, os pais ou o responsável pelo cuidado daquela criança, ele é conduzido à delegacia. E com quem vai ficar aquela criança? Muitas das vezes, não se sabe com quem está aquela criança até encontrar o pai ou responsável para ele indicar o nome de um familiar, de alguém que possa cuidar daquela criança. Então, a polícia militar, ela aciona o conselho tutelar. Então, o conselho tutelar, ele vai até o local, não encontrando nenhum familiar, não encontrando essa mãe, tá foragida, fugiu, sumiu, aciona o conselho vai lá, ele procura ter mais informações e a primeira coisa que o conselho faz é proteger aquela criança. Então, se conseguir a localização de um avô, de uma avó, de um tio, de um familiar que tem ali a condição, que tem uma convivência com aquela criança e ele se dispõe a cuidar daquela criança até que a situação daquela mãe seja resolvida, se ela vai ser indiciada, se ela vai ser liberada, tá certo? Ele fica com aquela pessoa, com aquele familiar, com aquele outro responsável, tá certo? E o conselho tutelar depois, se ele não conseguir falar com aquela mãe naquele momento, ele vai notificar aquela mãe até a sede do conselho, vai orientar, vai advertir, tá certo? E vai aplicar medidas de proteção, lá do 129, do 1 ao 7º, tá certo? É muito comum acontecer esses casos assim, e a mãe ser liberada e o filho voltar para a convivência com a mãe, porque a gente também não pode ser tão radical assim. A gente precisa conversar, precisa orientar, precisa dar uma chance para aquela mãe. Ela precisa entender a gravidade do que aconteceu, tá certo? Uma equipe técnica depois, por exemplo, o CREAS, porque houve uma violação de direito. Ele vai acompanhar aquela família, aquela mãe, vai orientar, ok? Então, isso é muito pertinente e é muito importante, tá certo? Então, olha só, abandono de incapaz é crime. Crime é polícia. Primeiro, a polícia vai, averigua, havendo a necessidade da presença do conselho tutelar, eles vão acionar o conselho tutelar vai até o local, vai ser confeccionado boletim de ocorrência. Se aquela mãe for encontrada ali naquele flagrante, ela vai ser conduzida para a delegacia e aquela criança ela vai ter ali o seu direito protegido e resguardado, tá certo? Então vocês precisam ter esse entendimento, tá bom? Pessoal, olha só, toda semana eu vou estar aqui com vocês, tá certo? A gente não consegue, numa live só, em 1 hora, conseguir esclarecer todas as dúvidas de vocês, ok? Mas à medida do possível, vocês vão me chamando lá no direct, a gente vai conversando e a gente vai vendo as necessidades de vocês, tá certo? Eu queria muito falar com vocês aqui o seguinte, olha só. Semana que vem, dia 23 de março, eu vou estar aqui numa live super especial com a Maduca Lopes. Todos vocês já devem ter ouvido falar na Maduca, conhecem a Maduca, são fãs da Maduca, como eu também sou fã, sou uma admiradora do trabalho dela, como dos demais que eu já trouxe aqui. E quero estar sempre trazendo aqui convidados, pessoas para estar aqui conosco, tá? Então a gente vai vir aqui com pílulas do ECA, vou fazer o convite ainda para o Gil, a gente tem muita pessoa bacana ainda para chamar e para trazer aqui, tem muitos assuntos bacanas para a gente comentar, para a gente falar, tá certo? Então uma vez por semana eu vou estar aí convidando
pessoas, agentes especiais que um dia estiveram na condição de conselheiros tutelares e que hoje levam essa luta, esse amor pela infância e juventude por todo o Brasil, trabalham levando esse conhecimento para todos os conselhos tutelares, para todo o sistema de defesa e garantia dos direitos da criança e do adolescente. Então, ó, fica aqui o meu convite, não percam, pessoal, não percam, dia 23 de março, nós vamos estar aqui com a Maduca Lopes, nós vamos falar de um tema muito atual, muito polêmico e muito importante, que é o direito à educação, que é o Conselho Tutelar e o Direito à Educação neste período de pandemia, tá bom? Então, olha só, eu espero ter conseguido aqui tirar um pouquinho das dúvidas de vocês, tá certo? Mas olha, vou frisar, vou reforçar e vou reforçar isso em todos os meus encontros com vocês, em todas as minhas lives. Não adianta eu me disponibilizar e vir aqui ficar, tentando ajudar vocês, colocando um vídeo educacional, informando, falando. Tantos outros colegas aí, Lauro Trindade, Maduca Lopes, o Betiati, Emerson Freitas, Reinaldo, Roberto, o Gil mais a Aninha, que são do Pílulas do ECA, ter lá os grupos de WhatsApp e vocês estarem sempre ali sanando dúvidas e tal, mas a gente não consegue fazer um trabalho muito efetivo com vocês, porque são dúvidas e são apontamentos muito pontuais. Então é muito importante, pessoal, que vocês estejam buscando e lutando por formação e por capacitações. Isso é muito importante. Eu já falei isso aqui e vou repetir. Não existe faculdade para conselheiro tutelar. Isso é uma função, ela é temporária. Então você foi ali escolhido pela sociedade para exercer ali um mandato de 4 anos. E pode ser que você fique 4 anos, mais 4 anos, pode ser que você saia, outros vão entrar, outros vão sair. E essas questões, elas vão ser sempre muito recorrentes. Eu acredito que a gente nunca vai conseguir, assim, de fato, 100%, conseguir sanar todas essas distorções e arbitrariedades, porque vão sempre estar entrando pessoas novas, não são pessoas novas, equipes novas, novas dúvidas. A gente tem que estar sempre preparado e pronto para estar educando e reeducando a rede do que é e do que não é a nossa atribuição. Então a gente precisa estar sempre tendo esse contato, esse diálogo diariamente com a rede, tá certo? Vocês estarem sempre dialogando também com o CMDCA, na construção de políticas públicas, dando ali a opinião de vocês, levando ali as suas problemáticas, tá certo? As necessidades de vocês de trabalho, no âmbito de trabalho, não só físico, mas em todos os sentidos. Então, lutem por formação, lutem por capacitação, isso é muito importante. E olha só, uma dica que eu vou dar para vocês, porque assim, pessoal, isso eu passei na pele, tá certo? Não tô inventando nada aqui para vocês. Estou falando a minha realidade. Eu estou no meu 2º mandato como conselheira tutelar. Muita coisa do que eu sei, do que eu aprendi foi porque eu, por conta própria, por curiosidade, por amor, por vontade, eu fui buscar. Tá certo? Porque é uma realidade em todos os municípios. Se não for todos, não vou generalizar aqui, mas a grande maioria de não oferecerem essa formação continuada. Isso é muito comum, pessoal. Mas olha só, já falei isso uma vez em uma live, eu vou repetir, mas isso não é desculpa. Isso não é desculpa para vocês ficarem sem nenhum conhecimento. Vocês vão precisar buscar isso de uma forma ou de outra. Tá certo? Então, busquem informação, busquem capacitação, treinamentos, mentorias, para que vocês estejam prontos, preparados para desempenharem com maestria, com amor, essa função que é tão importante e que é tão relevante. E que, infelizmente, ainda
Depois de 30 anos do estatuto, da criação do Conselho Tutelar, a gente ainda se depara com muitas distorções, com muitas arbitrariedades. São situações que os municípios precisam se adequar, a ausência de serviços, a ausências de programas que não tem dentro do município, e isso dificulta a aplicação, muitas das vezes, de medidas de proteção pelo Conselho Tutelar, pela falta, pela ausência de programas e de serviços. Mas vocês precisam canalizar esses buracos existentes dentro da rede e dialogar. Buscar esses serviços, buscar que haja implementação, a criação dessas políticas públicas que vão de fato efetivar as requisições de vocês, as medidas de proteções que vocês estão aplicando. Tá certo? Aqui no meu município não é fechadinho não, viu, gente? Não é 100% não. A gente, rala aqui muitas das vezes para debater, para discutir, para falar, chamar para reunião, tá certo? É ralado. A gente já conseguiu muitos avanços aqui. Olha só. Outra questão assim que é muito recorrente, que a gente vê muito dentro dos conselhos tutelares, é a questão dos conselheiros tutelares estarem ali dirimindo, querendo resolver questões de conflitos familiares, questões relacionadas à guarda, alimentos, visita, alienação parental, casal que separou, que brigou, o pai que não está pagando a pensão alimentícia, a mãe vai no conselho pedindo para o conselheiro ligar para o pai. Gente, pelo amor de Deus, isso não acontece, acabou, chega. Estudem. Leiam o Estatuto, leiam a Constituição Federal. Vocês precisam ter noção. Vocês precisam ter noção de outras leis. Não é só ficar ali fechado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Vocês precisam ter noção de direito constitucional, precisam ter noção do direito penal, processo penal, direito civil, processo civil. Por quê? Porque eles também vão nortear o trabalho de vocês, vão fundamentar o trabalho de vocês. E falei aqui em uma live especial sobre isso, e eu vou repetir aqui e vou reforçar com vocês a importância da coesão dos colegiados, ok? Coesão. Tem um conselheiro que quer fazer tudo, quer fazer o serviço da polícia, do assistente social, do psicólogo. Vocês precisam reunir, precisam falar para esse colega que o colegiado é o órgão mais importante do Conselho Tutelar, que os membros estão sujeitos às decisões deste colegiado e que se houver alguma infringência na ação de um conselheiro contrária ao que vocês definiram, e lógico que o que vocês definiram tem que estar de acordo com a legalidade, ele vai sofrer penalidades. Ok? Então isso precisa ficar muito claro para vocês. Tá certo? Então, pessoal, olha só. Vocês precisam estar sempre buscando esses conhecimentos. Tá certo? E olha só, vocês só vão conseguir ter uma noção ampla, um parâmetro mais objetivo e mais específico do papel de vocês com as formações, com as capacitações, com as mentorias, com os treinamentos, tá certo? Então, se vocês estão vendo dificuldade aí no município de vocês com relação a isso, oficie o CMDCA, bate um papo com o Ministério Público, tá certo? Para que o município disponibilize isso para vocês, mas não deixe que isso traga prejuízos para a atuação de vocês. Se vocês não têm esse aparato do município, isso não é desculpa, porque o juiz, o promotor, eles não vão perguntar para vocês se vocês tiveram formação ou capacitação, eles não vão perguntar isso para vocês. Se vocês usurparam a função de vocês, se vocês cometeram algum ato grave, vocês vão ser responsabilizados por isso. Tá certo? E em muitos dos casos, olha só, não vão disponibilizar advogados para vocês não, tá bom? Vocês vão ter que tirar do bolso e fazer a defesa de vocês. Então isso é muito sério, vocês precisam de ter essa consciência.
Eu tive essa consciência lá atrás de que eu não precisava ficar esperando formação e capacitação do meu município. Então eu busquei isso por mim mesma, porque eu vi essa necessidade, tá certo? Eu não queria correr o risco de sofrer um processo administrativo e coisas afins. Então eu busquei esse conhecimento, tenho sempre buscado para que eu possa exercer a minha função de forma muito centrada, muito coesa e com base na legalidade, tá certo? Pessoal, espero ter ajudado vocês, contribuído com alguma coisa. Se vocês sentirem a necessidade de terem mais alguma informação, tiverem mais alguma dúvida sobre algum outro assunto, podem me chamar no direct. Às vezes eu não consigo responder na hora para vocês, mas assim que eu tenho um tempinho, eu sempre respondo todos que me chamam no direct, tá bom? Eu respondo todo mundo, tá bom? Às vezes eu não vou responder no momento, mas em um momento oportuno, quando eu estiver tranquila, estiver em casa, não estiver no trabalho, não estiver de sobreaviso, eu respondo vocês, ok? Pessoal, então, boa noite a todos vocês, obrigada por vocês estarem aqui. Se vocês ainda não conhecem o meu canal no YouTube, vai lá. Estou reformulando o meu canal no YouTube, estou deixando ele bem bonitinho, bem bacana. Eu estou subindo aos poucos alguns vídeos, algumas aulas, e eu tenho certeza que vai contribuir muito com vocês, tá bom? E vocês compartilhem os meus vídeos com o colegiado de vocês, com os amigos, aquelas pessoas que precisam ter esse conhecimento, ok? Pessoal, beijão para vocês. Um forte abraço, muito obrigada por vocês estarem aqui, espero ter colaborado, espero ter ajudado vocês. Se ficou alguma falha aqui no que eu falei para vocês não tiveram um alcance ou eu não fui tão objetiva como vocês gostariam que fosse, me chama no direct e assim que eu tiver um tempinho eu respondo vocês com muito carinho e com muita atenção, tá bom? Beijo para vocês, até terça-feira com a Maduca Lopes. E até a próxima quinta-feira aqui ao vivo, no Perguntas e Respostas, comigo, ao vivo com vocês, tá certo? Um forte abraço, pessoal, e até o nosso próximo encontro.